concreta e objetiva para esse momento. Bom, o doutor Abner, ele que cuida do dinheiro da OAB, né, pelo menos da parte de cá, eu estava comentando com ele a preocupação, eu queria saber também que ele nos explicasse como é que vão sobreviver, não os grandes advogados que já estão com o escritório montado e tal, mas também aquele que está começando, o pequeno escritório, que ele precisa pagar água, luz, aluguel. Como é que está essa situação, doutor Abner? É uma grande preocupação da ordem. Nós temos alguns advogados que já têm aí a sua carteira de cliente, que talvez seja um pouco mais confortável, mas nós temos também aquele advogado que está no início da carreira, que depende exclusivamente de cliente, do fórum. Só para esclarecer, prazos suspensos, né? Então os fóruns estão trabalhando em regime de plantão, então não está acontecendo audiência, prazos estão suspensos. Então, ou seja, a advocacia, como todos os outros segmentos, os sistemas de justiça, ele está funcionando só no esquema de plantão. É uma grande preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guarulhos. Hoje, né, doutor Eduardo Ferrari, nós encaminhamos a nossa seccional, que detém a competência legítima para cuidar de questões financeiras no que tange a anuidade da OAB, solicitando reanálise com relação à anuidade a ser cobrada dos advogados. Prorrogação, né, doutor? Prorrogação. A prorrogação, tanto da mensalidade, que muitos dos advogados, das advogadas fracionado, né, a anuidade, e é um problema sério. A gente que está ali no dia a dia com a advocacia percebe que há uma grande dificuldade em se arcar com aquele custo, e também os acordos que foram formulados, né? Então nós oficiamos, esperando que o doutor Caio, o presidente, que tem uma cabeça muito boa, brilhante, certamente vai considerar esse nosso pedido. O senhor falou sobre acordo, me passou uma coisa pela cabeça do doutor Abner. É o seguinte, digamos que nós fizemos um acordo na justiça para pagar mensalmente um certo valor, né, um certo valor, de repente uma causa que nós perdemos ou uma causa que nós ganhamos, tal. Como é que fica essa questão se a pessoa, por um problema ou outro, não conseguir pagar aquilo que foi acordado em juízo? Veja, interessante a sua pergunta, Roberto, porque eu fui demandado ontem sobre essa questão. Eu advogo na área empresarial e eu fui consultado sobre essa questão. A resposta que eu dei, e é o que eu afirmo, é o seguinte: nós não temos os pagamentos dos acordos judiciais, todos eles, seja trabalhistas, cíveis, eles não estão suspensos. O que está suspenso são os prazos processuais. Então, para apresentação de contestação, de réplica. Então, teoricamente, esses acordos estão vencendo. Que nós teremos, provavelmente nos próximos dias, uma regulamentação via medida provisória do nosso presidente com relação aos dias não trabalhados dos funcionários. Há quem diga que parece que vai ser 50% ou a suspensão do contrato de trabalho. É uma questão um pouco nebulosa, nós não temos a definição, mas muito provavelmente nós teremos essa definição nos próximos dias. Eu acredito que nessa MP, embora o governo possa, inclusive, regulamentar também as questões dos acordos, as dívidas, eu acredito que seja pouco possível o governo regulamentar isso. Então, as empresas que não puderem efetuar o pagamento, correm sim o risco de efetuar o pagamento de eventual multa acordada, mas eu aconselho uma petição ao magistrado, até o contato com o advogado da parte contrária, explicando essa situação, documentando por e-mail, para tentar não pagar essa multa, né? Nos acompanhando, Osni Galdino, dando boa noite para nós, Meire Oliveira, o empresário Dário Arantes, Fabiano Carvalho, boa noite, Roberto, boa noite, convidados. Ricardo, pergunta que eu fazer no segundo bloco para o empresário Jorge Mota, que vai estar aqui. O Dario fala boa noite a todos, parabéns pelo programa. Obrigado. Mais uma. Regina Celes Martins dando boa noite para nós aqui. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o doutor deve ter trazido algumas coisas sobre o coronavírus, doutor. Nós temos aí algumas situações acontecendo, né? Temos um colaborador nosso, da OAB, afastado, em quarentena desde segunda-feira, nós detectamos. E, seguindo a determinação de São Paulo, nós também estamos trabalhando em sistema plantão, ou seja, cada colaborador só trabalha 5 horas por dia. Então,
Então eu peço a toda a advocacia que tenha um pouquinho de paciência nesse momento. A ideia é evitar com que se dissemine ainda mais o vírus. Então, trabalhando 5 horas e outras 3 horas remotamente, através de sistemas home office, de casa. As ações estão acontecendo também no judiciário. A partir de segunda-feira, dia 23, volta o sistema plantão, tanto na primeira instância quanto na segunda instância. Então, funcionará das 9 às 13 horas, rodízio de magistrados. Não haverá expediente normal, então vai funcionar como plantão até sexta-feira, funciona normal, com horário reduzido, das 11 às 17. E, a partir da semana que vem, 23, tanto a primeira instância quanto a segunda instância, sistema plantão. Nós temos no nosso site da ordem, www.oabguarulhos.org.br, um menu frontal, e do lado esquerdo do menu nós temos lá um link coronavírus. Clicando nesse link, tudo que diz respeito ao que está acontecendo está constando ali. Todas as atualizações, inclusive esse vídeo, essa gravação, vai ficar lá daqui a pouco. Estamos ao vivo agora, mas daqui a pouquinho vamos colocar lá à disposição. As audiências de custódia, importante que se diga, também estão acontecendo de uma forma diferente. A apresentação dos presos não está sendo feita. Entretanto, o juiz responsável destacado para julgar a questão do flagrante está decidindo sem a presença dos réus, também sem a presença dos advogados e do Ministério Público. Efetivamente, a partir do sistema plantão, vai continuar funcionando da mesma forma. Ainda voltando, Roberto Samuel, uma coisa importante, a gente estava deliberando em diretoria hoje e ontem, como assessorar um advogado, uma advogada, com relação a uma demanda que já era problema antes, que agora é mais problema ainda, que é a questão de mandados de levantamento, alvarás de levantamento, requisição de pequeno valor, os chamados RPV, precatórios e também as certidões de honorários. Também no nosso site nós criamos no mesmo menu, só que agora do lado direito, então ficou um do lado esquerdo, outro do lado direito em destaque, a aba Alvará Judicial. Clicando lá, você vai ter um texto de apresentação e um link para um formulário. Nós não temos como precisar quais são as demandas de cada advogado. Entretanto, esse formulário vai nos dar o norte para estar com esse tipo de documento em atraso, que esse documento não está sendo entregue pela Justiça. Entra lá, preenche o formulário autoexplicativo e envia para a gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos depois emitir um relatório, dividir por vara e agir individualmente em cada cartório, em cada magistrado, levando a ele a demanda e provocando o judiciário através da OAB. Então, esse problema a gente tenta equacionar desta forma. Oficiamos também o presidente do TJ, do TRT, do TRF, colocando para ele a problemática, porque a advocacia vive de processo. A advocacia sobrevive de audiência, sobrevive de ações. E muitas das respostas que nós obtemos são através dos alvarás de levantamento. Então, essa preocupação, eu peço a atenção de toda a advocacia, que preencha e traga os elementos para que nós possamos, em conjunto, agir. E nós agiremos. Essa ação está sendo programada pela Comissão de Relações Institucionais, com apoio da Comissão de Direitos e Prerrogativas e também de toda a diretoria, em especial da presidência e da vice-presidência. Dr. Marcos Antônio Silva, nosso amigo Marcos vai nos acompanhando, Rubens Paulo, Marisa Vitória da Silva, Dr. Felipe Hilton, parabéns à OAB por suas ações em prol da advocacia, esclarecimentos em prol da sociedade. Parabéns, Roberto. Obrigado, Dr. Felipe. Regina Sedes, doutora Meire Oliveira, minha amiga há muito tempo. Somos amigos. A Meire Oliveira, boa noite, Roberto. Boa noite aos advogados presentes. Parabéns pelo programa, muito esclarecedor. Bacana aqui, o Osni também aqui e todos nos acompanhando. Você sabe que eu fico pensando muito no dia a dia, né? Um conhecido nosso, uma pessoa de gente boa, só que atrasou o pagamento da pensão, foi preso. Mas ele, na verdade, ele é um profissional liberal.
necessita do trabalho. E eu fiquei pensando justamente nisso, né, quando começou essa questão e tal. E aí, como é que fica uma pessoa que não consegue pagar a sua pensão, pessoal que não consegue pagar o aluguel, doutores? Porque eu estou começando a ficar com medo disso aí. Quer dizer, as lojas pagam aluguéis muito caros no shopping. Sim. E aí? São demandas que, como eu disse no início da nossa entrevista, nós não sabemos. É aí que a gente vai querer entender o problema e com essas dúvidas, né? Evidentemente, vai haver uma intervenção do governo, tanto federal como estadual e municipal, porque nós estamos em sistema de colapso, nós estamos enfrentando um colapso. E isso, eu rogo a toda a sociedade que esteja unida, encarando o problema de uma forma unida. Nós temos por ações sempre abrir o espaço na nossa casa, toda segunda-feira, feiras, temos absolutamente tudo. Não temos condições de fazer entregas de carteiras, não temos condições de fazer aplicação das palestras. Amanhã aconteceria uma palestra fantástica de uma comissão de inovação que vai trazer ferramentas de trabalho, que vai trazer evolução à advocacia. Infelizmente, suspendemos. Estamos estudando a possibilidade de fazer algumas ações via online, mas sabemos também que nem todo advogado, nem toda advogada tem condições financeiras de ter um home office em casa. E nós estamos ali e não mediremos esforços para que a casa, pelo menos minimamente, esteja aberta para que a advocacia funcione. A gente tem que enfrentar a questão, se caso detectarmos alguma coisa de risco, enfrentaremos também o problema. E não descarta-se a probabilidade de fechamento da OAB se detectarmos que for necessário. É extremamente sério isso aí. Então, Extremamente. como é que o senhor está vendo essa questão, como modo geral, não só como advogado, como seus clientes também, empresários, preocupados? Como é que você está analisando? Você não é um pouco assustador? Eu confesso que eu ainda não peguei isso aí tudo não, Jorginho. Para dentro de mim dá a impressão que existe um quê de exagero. As experiências, o Brasil, de certa forma, ele foi privilegiado porque nós temos experiências bem-sucedidas ao redor do mundo. Então isso começou na China, a Itália talvez não tenha levado com tanta seriedade, talvez, não tenha tomado medidas, ou talvez não tenha dado tempo para que se tomasse as medidas necessárias. E nós estamos observando que a epidemia ou a pandemia na Itália se tornou pior do que na China. Hoje, o número de mortos na Itália ultrapassou o número de mortos na China. É verdade. Então isso é muito sério. Enquanto cidadão, eu fico extremamente preocupado. Os meus clientes, eu advogo, eminentemente, na maioria dos meus clientes são clientes empresários. Eu advogo na área no ramo da construção civil. Nós tínhamos uma expectativa muito boa para esse ano. Quer dizer, para tudo, né? Então, é algo muito preocupante. Eu acho que nós temos que ter... Porque talvez nós, que não estamos, talvez nós não estejamos no grupo de risco, esse vírus não faça tanto estrago. Mas nos nossos entes queridos, os nossos avós, pais, mães, que têm um pouco mais de idade, isso pode causar um grande problema. Colocação inicialmente, do ponto de vista do direito, essas questões absolutamente novas, essa é uma crise que estamos vivendo absolutamente sem precedentes. Inédito. Então, é inédito. Então, do ponto de vista jurídico, nada é absoluto. O senhor citou a questão da pensão alimentícia. Por exemplo, a pensão alimentícia, eu acho que nós temos uma justificativa para o profissional liberal, para o profissional autônomo, uma justificativa plenamente aceitável para que o juiz conceda prazo ou dê uma outra decisão que não a prisão. Só para a gente entender, o indivíduo ele é intimado para efetuar o pagamento ou para justificar em 3 dias ou efetuar o pagamento. Então ele tem um prazo para justificar. Uma doença grave que me impossibilitou de trabalhar, por exemplo, essa pandemia, eu entendo que seja uma justificativa. Então, a gente precisa analisar de caso a caso. Seja num acordo trabalhista, numa questão familiar, numa questão empresarial, nós precisamos analisar caso a caso.
E a advocacia precisa estar preparada, porque após essa epidemia, a advocacia precisa estar preparada para atender a sociedade, atender o cidadão, atender o empresariado, porque nós teremos muitas demandas com relação. E lembrando, né, que de repente o pai não pode pagar, mas o filho ou a filha precisa comer também. Não é tão simples, né? Alex de Oliveira, parabéns ao nosso presidente pelas ações que vem tomando em prol da advocacia. O empresário José Roberto Lapetina está dando boa noite aos colegas. E advogado também. Né? Ah, é? Não Lapetina. sabia. Parabéns, doutor. Um abraço, doutor. O Felipe eu também nos acompanhando. Washington da Guarda. Roberto, na luta contra o coronavírus, a responsabilidade é de todos. Vocês acreditam que já passou meia hora? Puxa vida. Não. É verdade. Então vamos agradecer. O senhor está vendo, eu falei que era bom ficar uma hora aqui. Vamos chamar mais semana que vem para eles voltarem aqui. E aí a gente faz uma hora. Vamos combinar? A OAB agradece a oportunidade, o espaço desse canhão que é a DBL Comunicação, em termos de divulgação. Acho que Guarulhos cresce muito todo esse desempenho colocado tanto pela TV Guarulhos como também pela Tribuna Livre, também o Pedro Contado, que exerce ali o papel pela manhã logo cedo, jornalistas sérios que trazem a informação de uma forma isenta. E é isso que a gente espera, e é isso que a gente espera da Ordem também, colocarmos à disposição de todos. Nosso site é interativo, o meu contato está lá também, quem precisar falar com a Ordem dos Advogados do Brasil, temos o contato direto com o presidente, monitorando 24 horas por dia. Estamos em contato direto com a presidência de São Paulo, diariamente. Hoje mesmo tratamos com o Dr. Aslan, que é o nosso secretário-geral, o Dr. Caio Augusto, que é o nosso presidente. E lembrar também, Samuel, que nós temos algumas outras preocupações, além de todas essas, tais como aqui exemplificativas, mas não esgotando o tema, não esgotando o assunto, direitos humanos. Estamos muito preocupados com a questão da saúde. Estamos muito preocupados com a questão carcerária, os familiares daqueles que estão presos, ou mesmo com aquela população que tem lá a sua... e que nós temos que ter uma atenção. Eu quero aqui também lembrar que a Ordem está à disposição das demandas. Sendo possível a nossa intervenção, ela acontece. Estamos de olho e aguardando as eventuais provocações. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Abner. Muito obrigado, Roberto. Deixa eu só rapidamente aqui registrar. Ricardo Meirelles está nos acompanhando, Maurigino também, a Rosimiro Venâncio lá do Cabo Sul, Recreio São Jorge, está dando parabéns para o programa e para os convidados. Jorginho Mota aqui, está dando parabéns ao presidente da OAB, ao doutor Abner também, sobre os esclarecimentos aqui do coronavírus, do Covid número 19, né? Agradecer a todos. Nós vamos para um rápido intervalo. Quem quiser falar com os doutores, podem procurar nas redes sociais ou no site da OAB, doutor Abner Vidal e doutor Eduardo Ferrari. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Tá vendo? Muito obrigado. Bacana. Puxa, mas valeu. Muito obrigado pela oportunidade de Samuel estar aqui. E vamos lá, vamos em frente, estamos à disposição. Obrigado, doutor. Eu agradeço muito até vocês enfrentando o medo de sair nas ruas, né? Nós estamos parecendo o mundo de Walk and Dead. Nossa, daqui a pouco aparece o Rick de cavalo aqui, né?